E a gente segue falando da realidade de meninos e meninas que vivem em locais de acolhimento e proteção. O Instituto Brasileiro Pró Cidadania vai lançar hoje o resultado de uma pesquisa que revela como está o acolhimento em Pernambuco, a situação de crianças e adolescentes sob medida protetiva. Foram avaliados os 184 municípios pernambucanos que abrigam 1.245 menores com idades até 16 anos. A publicação foi coordenada pela pedagoga Beatriz Guimarães, que está aqui com a gente, e o levantamento de dados contou com o apoio do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, aqui representado pela presidente Madalena Fux. Bom dia, presidente. Bom dia, pedagoga. Bem-vindas ao Bom Dia Pernambuco. Bom, sem dúvida, um relatório surpreendente. Agora, o que mais surpreendeu nessa pesquisa em relação à quantidade de instituições, de casas de passagem, casa-lar, abrigos e as condições desses locais? Olha, o que mais me surpreendeu, na verdade, foram a localidade dessas, onde funcionavam essas instituições. Algumas instituições funcionavam, grande parte delas na região urbana, na área urbana, mas muitas delas funcionavam em áreas rurais. E isso dificulta o acompanhamento, o atendimento, cria um isolamento da criança, e do adolescente nesse espaço. Bom, para a gente situar, em que momento a criança e o adolescente precisam ser retirados da família e, por exemplo, serem colocados num abrigo, em outro, uma casa de passagem, em outro exemplo, uma casa-lar? Qual é a diferença entre esses três espaços? Na verdade, a diferença é no tamanho desses espaços, no tipo de casa-lar. Tem uma pessoa que reside no espaço, mora no espaço, são casas pequenas, de uma capacidade de atendimento de 10 crianças e adolescentes no máximo. Mas, na verdade, a definição de para onde essa criança vai seria interessante que acontecesse a partir do perfil das casas, ou casa-lar, ou abrigo, ou casa de passagem. Mas, na verdade, acaba acontecendo em decorrência da facilidade de ter vagas ou não, ou ter espaço ou não nessas casas. A gente já mostrou muitas vezes aqui no Bom Dia Pernambuco reportagens que apontam casos de negligência contra crianças e adolescentes. A gente tem imagens, inclusive, para ilustrar isso. Outras vezes, crianças nas ruas, à mercê de drogas e de aliciadores. A gente tem aí algumas imagens de reportagens que a gente já exibiu aqui no Bom Dia Pernambuco. Crianças que em casa mesmo sofrem aí acidentes por descuido, muitas vezes, de pais, mães, até babás. Adolescentes nas ruas, em contato com qualquer tipo de droga. O Conselho trabalha essa questão de que forma? Para resgatar essa criança, resgatar esse adolescente e dar uma situação melhor até para a própria família. Então, em cada município tem um Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e o Conselho Tutelar. E cabe a esses conselhos definir como fazer o trabalho de acordo com aquela realidade local. Então, o município que tem uma incidência maior de crianças que estão usuárias de drogas deve exigir que o gestor municipal crie organize um espaço para aquele atendimento específico. Esse conselho da qual a senhora faz parte, que é presidente, ele pode dar esse subsídio, apoio ou recurso para os municípios desenvolverem suas políticas e também a atitude prática? Sim, o Conselho Estadual lançou agora, está recebendo os projetos de todos os municípios que assim participaram do edital de seleção de projetos. Anualmente, ele coloca um edital, um valor para as diferentes áreas, as áreas que têm maior situação de violação de direitos. Então, tem no acolhimento institucional, é uma área para que quem faz esse trabalho possa melhorar e dar um atendimento diferenciado para quem faz o tratamento a usuários de drogas, crianças e adolescentes também é uma linha para financiamento, e o apoio socioeducativo, que é mais a nível de prevenção, porque a gente sabe que fortalecendo a prevenção, todas as outras áreas ficam com menor incidência de violência. Bom, a senhora fala que tem essa estrutura. Como foi analisada essa estrutura durante a pesquisa? Quais são as condições dos abrigos atualmente? E qual é o perfil das crianças e dos adolescentes que foram encontrados lá? Geralmente as crianças colocadas em abrigo, elas são provenientes de famílias de baixa renda. Infelizmente, essa é a realidade que acontece. Apesar de não ser motivo de
uma colocação em abrigo. Ou dela ser tanto criança rica ou pobre, ela pode participar desse processo. Mas que leva, infelizmente, a pesquisa é um dado que ela apresenta e que traz de preocupação, que o acolhimento institucional ele deve ser a última medida aplicada. E até lá, o que é que a família faz? Então, a família deveria ser inserida em programas sociais, para que ela pudesse, vamos dizer, se a situação é econômica, a situação de pobreza não deve ser um motivo para encaminhar uma criança ou um adolescente para uma instituição de acolhimento, né? E, infelizmente, esse é um dos motivos. Então, a criança e o adolescente são encaminhados com muita facilidade para instituições afastadas do convívio familiar. Agora, o que foi identificado lá? Por exemplo, superlotação, carência de profissional, carência de atividade mesmo para lidar com crianças e adolescentes. O que é que vocês encontraram nesses lugares? Em algumas instituições superlotadas, né? Algumas instituições com uma estrutura muito pequena, de pessoal que desse conta de fazer o acompanhamento que é necessário para o trabalho de uma instituição de acolhimento. É cuidar das crianças, né, proteger essas crianças, mas também fazer um trabalho de reintegração familiar. E a gente tem fotos, inclusive na publicação, né? A gente está falando de uma pesquisa que se tornou um livro e que vai dar subsídio para desenvolvimento de práticas, né? A gente pode mostrar aí o que foi encontrado? Tem fotos? Tem fotos. E outra questão também que a pesquisa revela, e que é contrário ao marco regulatório, à legislação, é a questão das organizações hoje, ainda elas atendem, por exemplo, só meninas ou só meninos. Ora, se a indicativa é que não sejam separados grupos de irmãos, então se atende só meninas e for um menino, uma menina como irmãos, um vai para uma instituição e o outro vai para outra, que rompe os vínculos familiares. Outra informação importante é que muitos dos espaços de acolhimento são mantidos por ONGs, outros por municípios e também pelo Estado. Diante disso, o Conselho vai fazer o quê? Pressionar para que haja uma maior integração, um trabalho melhor? Isso. Então, o que será feito? Internamente no Conselho tem um grupo de conselheiros que vai analisar todos esses dados para fazer os encaminhamentos devidos. E será deflagrado agora, a nível do Estado, a elaboração do plano estadual de convivência familiar e comunitária, que daí vão ser em várias ações, metas, né, num determinado prazo, provavelmente para os próximos 10 anos. E também será encaminhado essa publicação para o Judiciário, Poder Judiciário, que é quem aplica a medida, para o Ministério Público e Conselho Tutelar, que fiscalizam essas organizações, para que a gente possa, então, assegurar um melhor atendimento e também que realmente vá para o acolhimento institucional, que seja aplicada essa medida só nos casos que a lei assim recomenda. Última situação. Bom, a gente agradece muito a participação da senhora Madalena, presidente do Conselho, também Beatriz, pedagoga e pesquisadora. Esse livro vai ser lançado logo mais às 9h30 em Boa Viagem no Recife. Né? Isso. A gente agradece muito aqui as orientações e também antecipada aqui a publicação. Bom dia para a senhora. Bom dia, obrigada. Bom, e